No tempo dos juízes, Israel não tinha rei e nenhuma autoridade religiosa que os levasse para perto de Deus. Nesse tempo, acontece um dos maiores massacres e derramamento de sangue da história dos hebreus. A história se inicia quando um levita com sua concubina e seu servo estão em uma viagem e no meio do caminho precisam parar para dormir. Eles tinham duas opções: Jerusalém, que era a cidade dos jebuseus, e Gibeá, que era da tribo de Benjamim. O levita preferiu se hospedar entre os filhos de Israel. Eles entraram na cidade e depois de muito tempo conseguiram um lugar para ficar, na casa de um velho homem que os acolheu. Enquanto eles se divertiam, muitos homens perversos de coração cercaram a casa em que o levita estava hospedado e mandaram o dono da casa tirar o levita de lá. As intenções deles não eram boas. O velho homem, desesperado, implorou que aqueles homens não fizessem nenhum mal ao levita e chegou a oferecer sua filha e a concubina do viajante para eles. Mas os homens, intitulados Filhos de Belial, não aceitaram a oferta, e numa atitude de desespero, o dono da casa pega a mulher do levita e a entrega àqueles homens. Eles abusaram dela a noite inteira até o amanhecer, e quando clareou o dia, a soltaram. Então ela caminhou até a porta onde seu senhor estava e morreu ali. O levita, quando a viu pela manhã, a colocou em seu jumento e foi para sua casa. Pegou um cutelo e a despedaçou em 12 partes e espalhou seu corpo por todos os termos de Israel. Os israelitas, ao verem isso, entenderam a mensagem que o levita quis passar e se indignaram, dizendo uns aos outros: Nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. A notícia se espalhou por todos os lados e as tribos de Israel se reuniram, como se fosse um só homem diante do Senhor, em Mispa. Ao todo, estavam 400.000 homens de guerra preparados para a batalha ali. Então perguntaram ao levita o que havia acontecido. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com minha concubina de Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Os homens de Israel decidiram então atacar Gibeá, a cidade onde aconteceu a violência. As 11 tribos, todas reunidas, mandaram mensageiros por todas as tribos de Benjamim, procurando os homens que abusaram e mataram a mulher do levita. Mas os benjamitas não quiseram ajudar seus irmãos. Antes, reuniram um exército de 26.700 homens de guerra para a batalha. Era uma declaração de guerra. Então, 11 tribos subiram a Betel e perguntaram ao Senhor: Quem dentre nós deverá atacar Gibeá primeiro? E Deus respondeu: Judá subirá primeiro. Assim, a tribo de Judá saiu para a peleja e os benjamitas foram ao seu encontro, fora de Gibeá, para a batalha. Era guerra entre Judá e Benjamim, com seus melhores soldados e armas. Porém, a tribo de Judá tinha desvantagens. Eles pelejaram ao pé de Gibeá, uma cidade montanhosa, que servia bem como ponto de observação em tempos de guerra. Os benjamitas conheciam bem a área e sabiam como poderiam se aproveitar dela. Além da posição estratégica, Benjamim tinha homens bem treinados que usavam fundas, uma arma de arremesso de pedras tão eficiente que matavam um homem com apenas um arremesso certeiro. Segundo a Bíblia, eles não erravam. O primeiro dia foi um massacre. Em um dia, a tribo de Benjamim matou 22.000 homens de Judá, em apenas um dia. Foi uma perda muito grande para Israel. O texto não fala quantos benjamitas morreram nesse dia, pois provavelmente foi um número muito baixo. Os israelitas não desistiram. Novamente perguntaram a Deus se deveriam atacar Benjamim. Foi grande pranto entre eles, mas o Senhor falou que era para eles irem. Então, no dia seguinte, as 11 tribos atacaram seu irmão e novamente os benjamitas venceram.
Naquele dia, morreram dos israelitas 18.000 homens. Em 2 dias de batalha, 40.000 guerreiros morreram, só de um lado. Depois de perder tanto, as 11 tribos de Israel realmente entenderam o que estavam precisando fazer: voltar-se a Deus e à essência da adoração. Todos eles subiram a Betel e jejuaram ao Senhor. Ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus e consultaram os sacerdotes. A Arca da Aliança estava no meio deles naqueles dias. Depois, perguntaram ao Senhor se deveriam novamente atacar a tribo de Benjamim. Dessa vez, Deus confirmou a vitória dos israelitas. No 3º dia de batalha, Israel armou uma emboscada para os soldados de Gibeá. Os benjamitas estavam confiantes, pois suas estratégias deram certo até ali e os seus irmãos fingiram estar indo contra eles da mesma maneira das outras 2 vezes. Porém, era apenas uma distração. Os soldados israelitas atraíram o inimigo para uma cidade vizinha chamada Baal-Tamar, onde havia uma emboscada preparada para eles. Nisso, com boa parte dos soldados de Benjamim longe da cidade, 10.000 guerreiros de Israel atacaram a Gibeá. Foi uma batalha intensa. Mas o Senhor feriu Benjamim e Israel matou, naquele dia, 26.100 benjamitas. 600 fugiram para o deserto e se esconderam. Os israelitas destruíram as cidades de Benjamim em seguida. Ao fim de longas negociações, a tribo de Benjamim foi aceita de volta entre seus irmãos.